A história de todos os mundiais de clubes do canal Eurofoot. Bora O lá. Mundial de Clubes mudou mais uma vez, e ao longo da sua história passou por diversas transformações, tanto de formato, quanto de participantes e até de equilíbrio de forças. Desde o surgimento, o Mundial teve momentos gloriosos, mas também polêmicas, e até uma década marcada pela pancadaria desenfreada, que fez o torneio quase acabar. Hoje a gente vai mergulhar a Eita, o famoso futebol raiz. fundo na história desse torneio, desde o princípio até chegar no Super Mundial de Clubes 2025. A gente vai falar de todos os campeões e mais alguns detalhes muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas para começar essa história, a gente tem que voltar para 1958, alguns anos depois do Palmeiras vencer a Copa Rio de 51, considerada por alguns ali o primeiro título mundial no âmbito de clubes. A gente já fez um vídeo só sobre esse tema, então vamos deixar a polêmica lá naquele vídeo. Preciso ver esse vídeo depois, hein? E você aí, o Palmeiras tem ou não tem mundial? É um assunto polêmico, hein? Eu acho que não tem mundial. É um campeonato que tinha sua importância, mas é diferente. Tranquilo? Mas o que é inegável é a importância que essa competição teve na época, e depois da conquista palmeirense, a gente teve vários outros torneios menores surgindo com um intuito parecido, né? Mas foi só em 1958 que uma movimentação maior passou a ganhar relevância, né? Na Europa já tinha começado a Copa Europeia, que hoje a gente conhece como Champions League, e a CBD tentava estabelecer na América do Sul, junto à Conmebol, uma competição semelhante, né? Foi então que 2 anos mais tarde, em 1960, foi disputada a primeira Copa Libertadores da América. E na época já rolava um papo de botar os campeões dessas duas competições para se enfrentar. E inclusive o próprio Santiago Bernabéu, não o estádio, mas o presidente do clube que já vinha ganhando as primeiras Copas Europeias ali, disse que seria uma honra ter um embate desse tipo. Então alguns acordos foram costurados pelas federações, e em 1960 veio ao mundo a semente do primeiro torneio mundial de clubes. Nascia ali a Copa Intercontinental. Penharol e Real Madrid. A primeira edição contou com o Penharol, primeiro campeão da Libertadores, né? Encarando, para surpresa de zero pessoas, o Real Madrid de Puskás e de Stéfano. Nessa época, Pesado esse Real Madrid, hein? Puskás e Di o Stéfano. que hoje a gente considera como mundial era apenas um confronto, tá? Entre o vencedor da Libertadores e o vencedor da Copa Europeia. Só que ele era disputado em 2 partidas. Então tinha a ida na casa de um time e a volta na casa do outro. Só que o mais engraçado é que Muito louco isso, né? Tipo, os times viajavam pra fazer essa disputa, né? Hoje em dia é disputado normalmente no Japão, né? Aí em um local único. E só tem um jogo, né? Entre os times. Tem uma fase anterior, mas entre os dois times só um jogo. E nessa época tinha ida e volta entre os dois continentes realmente do futebol, né? Que é o continente sul-americano e o europeu. Tudo bem, né? Os outros continentes também merecem respeito. Mas nessa época ainda mais eram mais os dois continentes que realmente mandavam no futebol. E o continente sul-americano era muito bom. não tinha saldo de gols naquela época. Então, se um time vencesse, por exemplo, 7-1 na ida e perdesse por 1-0 na volta, tu soma os placares, 7-2, esse time classifica, né? Não, senhor. Naquela época era considerado que cada time venceu uma partida, portanto deu empate, entendeu? Mas o que era feito pra desempatar então? Um Terceiro jogo. Mano, loucura, né? Isso daqui não faz muito sentido, porque, pô, se estão sendo disputadas duas partidas, elas têm que ser somadas, né? Mas era o entendimento da época. E depois realmente foi feita essa questão né, dos gols, de somar os gols que, né, das duas partidas. É estranho pra hoje em dia, né? Mas acho que realmente pensando assim, naquela época fazia algum sentido. Essa partida, né, tinham duas partidas. Cada uma era uma partida diferente. Acho que eles consideravam meio que assim. Só que, pô, as partidas elas faziam parte, agora já tá ficando até confuso, né? Mas do mesmo campeonato. Então, o mais, né? O mais inteligente é somar os dois resultados, como é feito, né, hoje em dia. E aí, quem tá com saldo de gols maior acaba levando, né, pra frente, adiante, ou seja, o título ou passando de fase. primeiro jogo no mesmo continente do clube ali que tinha sido mandante no segundo jogo. O que é meio injusto, né, mas faz sentido porque na época um problema muito gigantesco eram as distâncias, as viagens e tal, não era barato, não era fácil e não era rápido. Mas essa regra por enquanto não vai ser utilizada, beleza? Estamos na primeira edição ainda e o Imagina, ó, hoje em dia já é difícil, já seria difícil fazer isso daqui, né? 2 jogos, com um jogo sendo na Europa e outro aqui na América do Sul. Imagina naquela época, né? Hoje, o que atrapalha muito é o calendário.
A viagem em si nem seria um problema tão grande, porque, né, hoje é bem mais fácil. Mas o calendário, ixi, ia atrapalhar O demais. Peñarol segurou o Real Madrid em 0-0 no Montevidéu, só que foi atropelado no Bernabéu. Agora não o presidente, mas sim o estádio mesmo, né? Por 5-1, e assim o Real Madrid se sagrou o primeiro vencedor da Copa Intercontinental. No ano seguinte, o Peñarol retornaria para a disputa, só que dessa vez contra o Benfica de Eusébio, e ali eles precisaram sim desse terceiro jogo. Na ida, o Peñarol perdeu por 1-0 no Estádio da Luz, só que no Estádio Centenário, no Uruguai, meteu simplesmente 5-0 nos portugueses. E aí, como a gente falou, teve uma terceira partida, um jogo de desempate que também foi no Centenário, né? E o Peñarol venceu por 2-1 num jogo que contou sim com um gol do Pantera Negra. E aí que em 62 e 63 um time consegue emplacar pela primeira vez um bicampeonato consecutivo da Santos Futebol Clube. Copa Intercontinental. E esse time aí foi o Santos de Pelé, Pepe e companhia. Primeiramente eles pegaram o Benfica e o resultado foi definido em 2 partidas, né? 3-2 no Maracanã com 2 do Rei e depois um sonoro 5-2 no Estádio da Luz, um jogo histórico que teve hat-trick do Pelé, deixando claro que era o melhor jogador do planeta. Aí em 1963 contra o Milan, O homem era diferente, né? Era muito decisivo pela célula. o buraco era um pouquinho mais embaixo, né? O alvinegro praiano precisou sim do jogo extra, depois de perder por 4-2 no San Siro e devolveu o mesmo placar no Maracanã. Caramba, aí faria sentido hoje em dia, né? Porque seria 4-2, 4-2, e aí seria decidido na prorrogação e depois nos pênaltis. Mas aí foi decidido no terceiro jogo. Só que foi o que fez mais sentido, né? Porque foram 2 placares iguais. E foi no desempate que de novo no Maracanã, e agora sem o Pelé que estava machucado, o Santos venceu por 1-0, um golzinho de pênalti do Dalmo para carimbar o seu bicampeonato. Caraca, o goleirão adiantando um pouco ali, celo. Logo em seguida a essa ascensão meteórica do Santos, outro time quis mostrar que poderia fazer o mesmo. Foi a Inter de Milão do histórico Helénio Herrera que despachou o Independiente 2 vezes. Primeiro em 64, quando perdeu por 1-0 na Argentina, depois venceu por 2-0 no San Siro e no desempate de novo no San Siro fez 1-0 e foi campeão. Aí depois em 1965 as duas equipes se enfrentam novamente, só que agora a Inter já começou metendo logo 3 buchas em casa com 2 do Mazzola. Teve uma dessas Libertadores que o Independiente meteu a mão no Santos. Tanto é que depois o Santos... Os times brasileiros, eles não davam nessa importância toda pra Libertadores. E o Santos mesmo, várias vezes, ele deixou de disputar a competição pra fazer excursões. E a Conmebol, hoje em dia ela ainda favorece, menos com o VAR, né? E nessa época era mais escancarado ainda. E tem declarações, inclusive, de dirigentes, eu acho, do Independente, falando que eles foram favorecidos sim. Eu não lembro se foi em 64 ou 65. Mas, realmente, os times brasileiros, eles não davam essa importância toda. E o Independente foi um time bem ajudado. Tanto é que as Libertadores deles todas, né, de antigamente, muito por essa questão da ajudinha. E segurando um empatezinho maroto fora para se tornar bicampeã também. Em 1966 a gente teve o que era naquele momento ali a maior rivalidade desse novo torneio, né? Isso porque o Peñarol tinha sido o primeiro campeão da Libertadores na história, mas não conseguiu bater aquela máquina madridista, né? Só que agora no Intercontinental de 66, as duas equipes novamente foram frente a frente para grande revanche e dessa vez não deu para o Real Madrid. Sem figuras como o Di Stéfano e o Puskás, os espanhóis visitaram os uruguaios e tomaram 2-0 na ida. E na volta, mesmo com o Paco Rento entrando no time titular, o Peñarol replicou o placar, garantindo a sua segunda taça e consolidando ali a primeira vingança na história dos mundiais, tá? Eu falo a primeira porque vai ter mais, a gente pode até puxar um quadrinho aqui, ó, pra vocês irem acompanhando com a gente, né? E nessa época era bom que o futebol sul-americano batia de frente realmente com os europeus, né? Principalmente nesse intercontinental mundial, porque nesse século, assim, praticamente, teve um ou outro que aprontou, né? O Inter, o Corinthians, acho que o Boca no começo do século. Não lembro se vai ter mais algum, deve ter mais algum. Só que, principalmente nos últimos... Depois que o Corinthians ganhou... Antes do Corinthians ganhar, né? Já tava uma disparidade enorme. Até mesmo quando o Inter ganhou lá do Barça, o Barça era extremamente favorito. Então, sei lá, há pelo menos uns 20 anos aí, ou mais. Teve o São Paulo também. Uns 20 anos ou mais, os europeus são favoritos e há uns 10 eles vêm praticamente dominando aí. 10 ou é mais, né? Porque o Corinthians 2012, há pelo menos 13 anos, só dá europeus, né? Então, essas loucura. Eita.
Ativei a legenda, calma aí. As partidas entre sul-americanos e europeus eram valorizadas pelos dois lados e mesmo que tivesse algum jogo mais truncado, as partidas ainda eram jogadas, era futebol, né? Até 1967, quando ocorreu um episódio absurdo de violência no torneio, e foi só o primeiro. O Celtic da Escócia e o Racing da Argentina se enfrentavam em busca do Mundial inédito. A primeira partida em Glasgow deu 1-0 pro Celtic, só que na volta o clima começou a esquentar mesmo antes da bola rolar. Acontece que enquanto se preparava para entrar em campo, o goleirão do Celtic, Ronnie Simpson, foi atingido Rony Simpson. Quase Home Simpson. na cabeça por um objeto arremessado pela torcida do Eita. Racing e precisou ser substituído. Talvez Os argentinos não são lá os mais amigáveis, né? Os brasileiros sabem bem disso. um pouco abalados por esse choque, o Celtic até saiu na frente, mas viu o Racing empatar e virar o jogo, e uma terceira partida então foi marcada para decidir a parada. E aqui, antes da gente narrar o que realmente aconteceu nesse jogo de desempate, vamos dar uma olhada em alguns títulos de matérias e conteúdos que tem por aí falando dessa partida. Um chama Trilogia da Violência, Celtic contra Racing, e o outro chama o jogo de A Batalha de Montevidéu. Dá pra ver um pouco onde é que isso aí vai parar, né? Essa partida de desempate teve 6 Eita! expulsos, tá? Incluindo um jogador do Celtic que se recusou a sair de campo. E o árbitro, olha só que doideira como era o futebol antigamente, né? O árbitro deixou ele continuar, mesmo tendo sido mandado pra rua. O motivo, o jogo já tava no finalzinho mesmo. Então, o que custa deixar o cara jogar? Moleque, imagina uma coisa dessa hoje em dia, velho. Caramba. É muito louco, né? Como as coisas vão evoluindo. E hoje em dia isso daqui seria impossível, até pela questão da mídia. Acho que naquela época, como não tinha muito TV e tal, ficava meio assim, deixa aí, já tá acabando o jogo. Mas de qualquer forma, até pra época é absurdo, né? Mais uns minutinhos ali. A partida se converteu em porradaria em diversas ocasiões, com entradas fortíssimas ali, né? E o Racing acabou marcando o gol da vitória nesse baita petardo do meio da rua, assegurando 1-0 Nossa, um golaço. e pondo fim à a partida. Depois dessa final violenta aí, veio a É engraçado que é um time listrado na vertical, ou na vertical, na horizontal, e outro na vertical. primeira mudança de regulamento da competição. Aquele lance de não contar o saldo de gols foi por água abaixo. E já a partir do ano seguinte, em 1968, o gol qualificado passaria a valer. Os primeiros times a se enfrentarem com essa nova regra foram Manchester United e Estudiantes, com os argentinos vencendo em casa, jogando na La Bombonera, né, por 1-0, e depois empatando em pleno Old Trafford em 1-1 para levar o troféu para a Argentina. Só que se parecia que esses novos critérios de desempate poderiam deixar a coisa fluir melhor no torneio, mal sabiam os organizadores que em 1969 a pancadaria voltaria a comer solta. O Estudiantes chegava de novo na decisão, mas agora enfrentava o todo poderoso Milan de Gianni Rivera. O jogo na ida no San Siro viu o rossoneiro abrir um confortável 3-0 para a partida de volta, mas foi justamente no segundo confronto em La Bombonera que os argentinos deixaram toda a ética do futebol de lado. Sempre os argentinos, né? Impressionante. Os caras gostam de bater, gostam de uma E treta. sentaram a porrada nos jogadores do Milan. Começou com 2 jogadores do Estudiantes provocando e jogando bolas de propósito contra jogadores do Milan antes do apito inicial. Depois, com a partida em andamento, teve de tudo. Goleiro dando chute em adversário caído no gramado. Nossa. Pô, e da hora que tem imagem, né? Isso daí era raro ter imagem dessa época. Mano, eu lembro que o pessoal mais antigo fala que era absurdo o que os zagueiros faziam com os atacantes. Tipo, coisa assim de ser preso, tá ligado? Loucura. Atleta se peitando, jogador expulso por repetidas agressões, gente sangrando. Nossa. A porradaria tava comendo solta, mas tem um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Futebol raiz, moleque. Não sei como é que não teve um jogador que não saiu sem as pernas do campo. Porque além do anti-futebol jogado dentro de campo, parece que o próprio governo argentino tava dando aval pra pancadaria, né? E encontrando formas ali de prejudicar o time italiano. Olha que maluquice. O Nestor Combin, atleta do Milan, foi um dos caras que sofreu sérias lesões no jogo. Ele acabou a partida com o nariz quebrado e quando tava indo se reunir com o restante do time... Um cara com o olho inchadaço, malandro. Mano, pra tu ver, o futebol antigamente era maluquice. E os argentinos, velho. E por isso eu acho que muitas vezes os times brasileiros deixavam de disputar a Libertadores também. Porque a Conmebol passava pano, como ainda passa. Tem várias histórias como o próprio Independiente.
E olha isso aqui, olha o que eles aprontavam. Foi pego pela polícia de Buenos Aires e basicamente levado pra prisão. O motivo que eles inventaram pra prender o jogador foi o seguinte: isso? ele nasceu na Argentina, só que ele se nacionalizou francês e aí fez o serviço militar obrigatório na França, mas não na Argentina. Então quando esse camarada voltou pra solo argentino, as autoridades disseram: olha, você pulou o serviço militar obrigatório, você vai preso. Olha que doideira, né? Aí pegaram, levaram o Combin pra lá e pra cá na cidade, com a delegação do Milan correndo desesperada pra tentar achar o cara, numa cena que seria engraçada se não fosse preocupante, né? Ele chegou a parar em uma prisão militar e foi só quando o presidente da Argentina na época interveio pessoalmente foi que as autoridades liberaram o coitado do Combin. Essa batalha campal aí terminou 2-1 pro Estudiantes, então somando os placares, o Milan foi campeão de qualquer maneira. Caramba, que loucura, mano. Os argentinos são, olha, complicados, hein, os argentinos. Agora, sabe quando a gente vê uma entrada Não é querendo não gostar de argentino, mas... Ô, pessoalzinho complicado. pesada no futebol e a gente brinca assim, pô, esse cara tinha que sair de camburão do estádio, né? Literalmente foi o que aconteceu. Depois da partida, 3 jogadores argentinos passaram alguns dias na cadeia. E mais do que isso, o comportamento sujo do Estudiantes fez que tivesse mais uma grande mudança nessa competição. A gente ouve normalmente que os times europeus levam o Mundial menos a sério que os sul-americanos. E em grande parte dá pra entender porquê, tem vários fatores, mas um deles é exatamente esse ponto da história onde a gente tá agora. Porque depois desse fiasco de 69, alguns times europeus começaram a recusar participar da Copa Intercontinental. O motivo que eles davam era Culpa dos argentinos, né? É brincadeira, os brasileiros não tem nada a ver com isso. Não fizeram nada, e aí? violência, e sinceramente a gente viu 2 edições aqui em que eles estão cobertos de razão. Pra vocês terem uma ideia, voltando um pouco na história, os próprios clubes brasileiros também tiveram algo semelhante, tá? Se recusando a participar da Libertadores por conta dessa violência, principalmente dos argentinos. Aí, viu? Falei lá no começo. Fora o roubo. O Estudiantes... o Estudiantes não. O Independente é um time que tem várias questões aí obscuras nessa época e por isso tem várias Libertadores. E de arbitragens tendenciosas. Comebol, Então faz todo sentido que os europeus não quisessem viajar até a América do Sul só pra tomar porrada. De qualquer forma, em 1970 o Feyenoord tinha sido campeão ali da Copa Europeia e não recusou, né, até jogou o Intercontinental encarando o mesmo Estudiantes e empatando em 2-2 na Bomboneira e depois vencendo em 1-0 em Roterdã com gol dele. Dele quem? Né? Não, o nome do cara literalmente é Jupp van Dele. Ou Daily, algo assim. Agora, em craque. Zoeira, nunca nem vi. 1971, quem tinha sido campeão tinha sido o Ajax e eles recusaram a participação, portanto quem foi para a Copa Intercontinental foi os gregos do Panathinaikos. Caramba, que aleatório. Eles na época eram treinados pelo Puskás, né, e acabaram Nossa, que aleatório. Panathinaikos, treinado pelo Puskás e foi pro Mundial porque o Ajax se recusou. perdendo pro Nacional do Uruguai depois de um 1-1 na Grécia e um 2-1 no Centenário. Aí do seu tri consecutivo da Champions, o Ajax só disputou a decisão do Mundial em 72, quando empatou na Argentina com o gol do Cruyff, mas não também sem a sua dose de polêmicas, violência e até ameaças de morte que o Cruyff sofreu. Mas o Ajax depois venceu por 3-1. De novo um argentino envolvido, dessa vez o Independente. Meu amigo, eles que ferraram o campeonato todo, velho. Os argentinos, olha, eu vou te falar, complicados, viu? O que eles já prejudicaram a Libertadores nessa época e prejudicavam o Mundial, tá aqui escancarado, né? 0 em Amsterdã e foi campeão. Então teve tanta violência nesse jogo do Ajax aí que depois eles são... Moleque, era isso, a Libertadores tinha muito disso, né? Tanto é que os brasileiros abdicavam muitas vezes de jogar a Libertadores. E tá sendo provado, e tem várias imagens, inclusive, que eu nunca tinha visto, dos caras descendo o pau lá. campeões mais uma vez e recusam pela segunda vez em 3 anos participar do Mundial, né? E aí eles passam a vaga pra vice-campeão europeia, que era a Juventus. Aí a Juventus fala, eu? Jogar isso aí? De jeito Sai fora. nenhum. A Juve também não queria participar. E aí rolou uma situação constrangedora dos organizadores tentando encontrar um time que pudesse ir lá jogar a Copa Intercontinental e que fizesse algum sentido, né? No final das contas, depois de negociações, a Juve topou, mas num formato diferente, em jogo único. E em Roma, tá? Na Itália. Mesmo assim, o Independiente fez 1-0 em cima da Juventus e garantiu o troféu com um golaço do Bocchini.
O restante da década de 70 teve muitos outros times europeus aí abdicando da vaga, então em 74 era o Bayern de Munique, eles não quiseram ir, e assim foi o Atlético de Madrid, vice-campeão europeu, para enfrentar o próprio Independiente, perdendo de 1 a 0 na Argentina, mas fazendo 2 a 0 no Vicente Calderón, e garantindo então o título mundial. Curiosamente, o primeiro campeão mundial sem ter sido campeão continental. Loucura, hein, velho? Loucura. Caramba. Os caras deviam estar com medo dos argentinos, né? Falaram, não vou jogar lá com eles não, os caras são malucos. E é algo que a gente sabe que depois, no futuro, iria acontecer de novo, né? E vocês podem ver que o Intercontinental tava virando mais um problema bagunça, a ser resolvido, né? Do que realmente uma celebração do esporte, uma grande final entre dois grandes campeões, né? E aí em 1975, simplesmente não teve, porque o Bayern de Munique foi campeão europeu e falou, eu não quero. Aí o vice-campeão europeu era o Leeds, que deveria assumir o seu lugar. Porém, o Leeds estava passando por uma punição da UEFA e não pôde jogar. Então a partida que deveria ser de novo ali contra o Independiente acabou não acontecendo. Em 75 não teve Copa Intercontinental. Aí em 76 a gente tem o retorno do primeiro time brasileiro depois do Santos de Pelé. Foi o Cruzeiro de Nelinho, Piazza e Jairzinho que chegava para enfrentar simplesmente o Bayern. Caramba, demorou, né? Mas eu acho que é muito por essa questão de os times brasileiros abdicarem muitas das vezes de jogar a Libertadores. Os próprios campeonatos estaduais, eles tinham mais valor do que a Libertadores nessa época. Bayern de Munique, tricampeão europeu, que tinha ali, vocês sabem, né? Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Müller. Simplesmente um dos maiores times da história do futebol europeu. Inclusive a gente tem um vídeo especial aqui no canal só contando a trajetória desse Bayern de Munique aí que vale muito a pena assistir, beleza? Depois do Cruzeiro tomar 2 a 0 na Baviera, não conseguiu correr atrás do prejuízo, empatou em 0 a 0 no Mineirão e o Bayern foi campeão. Aí em 77 a gente tem mais um caso de desistência, né? Quem tinha que ir para a Copa Intercontinental era o Liverpool, eles não quiseram. Foi o vice Borussia Mönchengladbach que enfrentou o Boca na grande final, empatando na Bombonera e depois perdendo de 3 a 0 dos argentinos na Alemanha, com direito a um golaço com requintes de maradonismo ali do Salinas, né? Aí em 78... Pô, mas é zoado essa coisa de o vice disputar, né? Caramba. Acaba realmente perdendo um pouco da credibilidade do campeonato. Eu não conhecia tão a fundo não, a ponto de saber que vários e vários times vices, ou às vezes nem o vice, disputaram a final aí da Copa do Mundo, né, do Intercontinental. Mais uma Copa do Mundo atualmente. Tô já misturando polêmica. tudo. O Liverpool novamente recusa, não quer jogar. Só que dessa vez o Boca Juniors também não aceitou encarar o vice-europeu, que era o Clube Bruges da Bélgica. Então rolou até uma polêmica, porque o América do México ganhou a competição da CONCACAF e falou, bom, se o Boca não quer jogar, coloca eu lá pra jogar. Mas no final das contas, simplesmente no meio da bagunça não teve jogo nenhum. Então 78 é mais um buraco na história aí. Nossa, uma várzea, hein, mano? Uma várzea. Nossa, não tinha noção que foi toda essa várzea aí na questão dos intercontinentais. Caramba. Demorou até conseguir realmente regrar tudo certinho. Pra tu ver, cara, o futebol antigamente ele era muito mal organizado, né? Nossa, tu vê assim, tu fala, caramba. Uma organização simples, né? De colocar as coisas ali no papel. Não, o time que jogar, ele tem que ser obrigado a disputar a competição. Ele foi campeão disso, ele vai disputar o Intercontinental. E... né, o time vai ter responsabilidade também pra não acontecer o que acontecia de bater. Não, se esse time bater, ele vai ser punido, vai ser expulso, pô. Cadê a mão firme ali da FIFA? Não, ó, se tiver agressão, tal, né, não tinha. Porra, porque pareciam que passavam pano pros argentinos muitas vezes, porque até aqui, só quem causou papelão no Mundial foram os argentinos. Pelo menos até aqui na história. Vamos ver se tem alguma coisa com brasileiros, mas acho que não. Tanto é que na própria Libertadores... os brasileiros deixavam de disputar porque os argentinos, eles passavam do ponto, eles saíam do futebol e iam pra luta, né? Então, faltava também um pulso ali, né? Cadê uma instituição pra pegar e falar, não, ó, quem fizer merda vai ser punido? Cadê a punição? Né? Cadê a suspensão do time da competição? Não, ó, bateu, não vai estar na próxima. Não vai nem disputar a Libertadores. Né? Tem que ter uma punição, pô. Não tinha punição, os caras faziam o que queriam. Porra, aí é foda. Mundial de Clubes. Chegamos em 79 e o Nottingham Forest também não quis jogar. Aí foi o vice, o Malmo da Suécia, encarar o Olímpia do Paraguai e perdeu os dois jogos, 1 a 0 na Suécia e 2 a 1 num baile em Asunción, com os paraguaios levando a melhor. E nesse momento vocês perceberam que a Copa Intercontinental tinha perdido completamente o respeito e o prestígio pros times europeus. A maioria simplesmente não queria participar. Era uma competição que eles não davam a mínima. Evitar era melhor do que jogar. E aí que
que para trazer uma dinâmica nova pro Mundial, né, e resgatar esse interesse aí dos times europeus, surgiu uma ideia. Por que não jogar essa partida num lugar diferente? Foi aí que entrou a gigante automotiva Toyota, que se tornou o nome e o rosto da Copa Intercontinental a partir do início dos anos 80, chegando ali com incentivos financeiros fortíssimos para os clubes. Uma das mudanças foi transformar essa disputa em jogo único e a outra foi levar a partida para o Japão, que era um lugar onde o futebol estava crescendo muito e poderia se beneficiar, né, dos times indo jogar lá, mas que também, querendo ou não, seria um campo neutro. E isso gerou uma Copa Intercontinental muito curiosa, porque ela continuou sendo uma competição oficial, continuou tendo autorização, todas as assinaturas ali da UEFA e da Conmebol, porém, ela era meio que organizada pela Federação Japonesa de Futebol. E claro, com o grande apoio e patrocínio da Toyota. Porém, não tinha ideia que ela era organizada pela Federação Japonesa nessa época. Que isso? A vida é isso, né? Aprendendo. Que loucura. E mais uma mudança que foi muito importante. A UEFA simplesmente resolveu obrigar os clubes europeus a participarem. Exatamente, mas eles né? criaram uma multa que teria que ser paga caso já era pra o ter feito da isso. Copa Europeia... Então, já era pra ter feito isso desde o começo. E não só isso. Os sul-americanos, no caso, os argentinos, né, que foi pelo menos, né, o time que agrediu, independente de quem for, ele também tem que ser punido, tá ligado? Tem que ser punido. Já era pra ter feito isso lá desde o começo, pô. É o básico. Porra. Se recusasse a participar da Copa Intercontinental. Então, né, pesando no bolso, lembra aquela história das desistências, que os times não queriam jogar e tal? Isso aí ficou pra trás. Com esse sopro de ar fresco e umas aberturas ali que pareciam coisa meio que de videogame, né? Agora Toyota Cup viu em 1980 Toyota o Nacional Cup do Uruguai se tornar o seu primeiro campeão nesse novo formato, né? Com essa nova cara. E no ano seguinte, em 81, foi a vez de outro clube brasileiro dar as caras e fazer bonito. O Flamengo de Zico, Nunes e do Maestro Júnior não tomou conhecimento do Liverpool de Kenny Dalglish e meteu simplesmente um 3-0 com um show do Zico, botando os ingleses na roda e se tornando o segundo brasileiro a faturar um título mundial e o primeiro a levar a Toyota Cup para casa. E nos 6 primeiros anos dessa repaginação da Copa Intercontinental, os clubes sul-americanos começaram a ensaiar uma espécie de paternidade para cima dos clubes europeus, se liga só. Depois dos títulos ali do Nacional e do Flamengo, em 82 o Peñarol meteu 2-0 no Aston Villa e foi campeão. Em 83 o Grêmio de Paulo César Caju e do Renate Gaúcho bateu o Hamburgo por 2-1 com o Portaluppi brilhando duas. Renato foi importantíssimo nesse jogo. Eu fiz até um vídeo, um short pro meu outro canal. E o Renato foi extremamente importante, cara. Fez 2 gols aí decisivos na final. Vezes para garantir mais um Brazuca no hall de campeões mundiais. Em 84 foi a vez do Independiente levar a melhor sobre o Liverpool, 1-0 com um gol no comecinho. A dominação até aqui era sulaca, né? Até que em 1985 foi a vez do primeiro europeu ganhar aí a Toyota Cup. A Juve do Platini empatou com o Argentinos Juniors em 2-2 e levantou a taça nos penais. E ainda deu tempo de outro sul-americano ser campeão quando em 86 o River Plate despachou o Steaua Bucareste pelo placar mínimo. E aí em 87 o Peñarol protagonizou um jogo no mínimo curioso, né? Porque eles foram pra final e tomaram um toco do Porto. Nevando. Um jogo que teve clima geladíssimo pela neve, mas quente por algumas disputas que lembravam aquelas lá dos anos 70, né? E terminou 2-1 pro Porto com o Madjer botando o jogo no bolso. Agora, tu olha assim as imagens dessa partida, nossa, e parece não dá que é pra na entender Europa. nada. Cara, era um lamaçal desgraçado. Nossa. Essa partida não podia ter acontecido não, pô. Que isso? Loucura. Com neve, que a bola simplesmente não rolava. Os caras tinham que ficar levantando a pelota o tempo todo. Sem contar que meio que assim, bola branca na neve branca, metade do tempo, eu nem sei onde é que a bola tá na partida. Nossa, verdade, Cara, velho. deve ter sido um caos completo pros jogadores lá. E até pra Ah, mas a bola aqui tá amarela. Ué, estranho. gente assistir os melhores momentos é absolutamente agoniante, né? Em 1988... Acho que deve ser por causa da filmagem, porque, olha, ó. Pelo menos na foto ali, a bola é amarela, cadê? Sal desgraçado com neve, porque a bola simplesmente não rolava. Os caras tinham que ficar levantando a pelota o tempo todo. Mas não dá pra ver na filmagem. Que meio que assim, bola branca na neve branca, metade do tempo eu nem sei onde é que a bola tá na partida, cara. Deve ter sido um caos com... Ó, amarela. Agora, se é por causa da coloração da imagem
Ou se trocaram no meio do jogo, eu não sei, mas aqui na foto tá amarelo. Completo pros jogadores lá, e até pra gente assistir os melhores momentos é absolutamente Nossa. agoniante, né? Em 1988, o Nacional fatura o seu terceiro título mundial, naquele momento se igualando ao Peñarol, que era o líder ali com 3 conquistas, né? E eles conseguiram isso empatando em 2-2 com um PSV que tinha Ronald Koeman e Romário e ganhando o título nos pênaltis. Curiosamente, então, nesse momento, o maior campeão do Mundial era um time chamado Nacional, vai entender, né? E o Internacional, naquele momento, não tinha nem participado ainda. E por ironia do destino, a partir dali o Nacional jamais voltaria sequer a participar de um Mundial de Clubes. De qualquer forma, já nos anos seguintes, aquele Milan dos holandeses que tinha o Van Basten, o Rijeka, o Gullit, o Maldini e o Ancelotti, outro time que tem vídeo especial aqui no canal que vale a pena você assistir pra conhecer, emplacou o primeiro bicampeonato dessa Toyota Cup. Primeiro em 89 pra cima do Atlético Nacional, do doido René Higuita, né? Com o Evani marcando o único gol já no finalzinho da prorrogação de falta. E aí depois... Pô, aparentemente o Higuita foi mal aí, hein? Pô, Higuita. Em 90, o Milan consegue a segunda conquista seguida pra cima do Olímpia, 3-0 com o doblete do Rijeka, incluindo este gol aí depois de uma cavada nojenta do Van Basten. Em 1991, teve um dos mundiais aí talvez menos midiáticos da história, né? Quando o poderoso Estrela Vermelha da então Iugoslávia jogou contra o Colo-Colo e venceu por 3-0. Nossa, hein? Que joguinho michuruca, com todo respeito ao Estrela Vermelha e ao Colo-Colo, hein? E aí chegou o momento do São Paulo de Tele Santana. Aquele timaço que tinha Cafu e Raí chegava em 92 para encarar só o Barcelona de Koeman, Guardiola, Laudrup e Stoichkov, treinado por ninguém menos que Johan Cruyff. Mas mesmo que aquele Barça fosse o time do amor, e vocês estão vendo aí, não tô brincando, realmente tinha o amor no time, eles não estavam contando com os... Época boa em que os brasileiros ainda batiam de frente realmente com os europeus, tipo, de disputassem o jogo de forma igual, né? Sangue nos olhos dos tricolores, né? Com um gol aproveitando uma bela jogada do Miller e outro em uma cobrança de falta que deixou o goleiro Zubizarreta pregado no chão, o Raí botou o jogo no bolso e garantiu o primeiro título mundial pro São Paulo. E a segunda conquista veio logo em 93, justamente contra o Milan, que substituía o campeão europeu Marselha, que dessa vez não pôde participar por causa daqueles escândalos de corrupção lá no campeonato francês e tal. Então, aí é entendível, né? O time não participar pela questão de corrupção. Nada a ver com desistência, beleza? E mesmo com alguns sustos e 2 gols sofridos, o tricolor conseguiu marcar 3 e garantir a sua dobradinha. O Milan seria vice mais uma vez logo na edição seguinte, em 94, quando eles perderam por 2-0 pro Vélez Sarsfield, num jogo que contou com um presentaço do Costa Curta pro atacante do Vélez. Até esse momento aí... Que gol estranho. Tava sendo bem comum os europeus levarem chapuletada. E os sul-americanos não tinham medo de ninguém não, tá? Iam enfrentar qualquer time ali de igual pra igual e acabou. Então, tempo bom, velho. Nossa, eu não era vivo, né? Não vi esses jogos, mas, pô, tempo bom, hein? Hoje em dia, nessa Copa do Mundo de Clubes até teve, né, até teve jogo. Os sul-americanos até conseguiram competir contra os europeus. Mas no top ali, né, nos melhores europeus, fica difícil pra gente concorrer. Só que nos 5 anos seguintes, os europeus meteram o boné pra trás. E não, né, a gente não tem a mesma qualidade de jogadores, até pela questão financeira. Os melhores estão na Europa, infelizmente. Não só jogadores, como treinadores, assistentes, preparadores físicos, né, então... Deram aquela inclinada pra frente e resolveram mudar essa história. Em 95, o Ajax, que tinha Kluivert, Overmars e Van der Sar, empatou com o Grêmio do Filipão, mas acabou faturando a taça nos pênaltis. Aí em 96, a Juventus de Zidane e Del Piero bateu o River por 1-0 e foi campeã. Em 97 foi a vez do Borussia Dortmund de Michael Zorc, meteu um 2-0 no Cruzeiro que tinha Dida e, acredite se quiser, Bebeto. Essa é uma partida bem importante na carreira do Bebeto, porque foi literalmente a única que ele fez com a camisa do Cruzeiro. Ele foi contratado pro Mundial, perdeu o Mundial e foi embora. E vocês estão percebendo que tá faltando um certo time aqui, né? Mas em 98... Caramba, velho. Não tinha ideia disso. Eles voltam a aparecer. O Real Madrid dá as caras novamente e sobrou pro Vasco do Juninho, que foi até valente, né? Marcou um golaço. Pô, inclusive essa camisa do Real Madrid é muito bonita.
Essa teca aí, pô. Ali, mas acabou cedendo o 2-1 depois de uma jogada de videogame do Raul. E o vascaíno deu azar, né? Um monte de time mais ou menos indo jogar essa final do Mundial, e quando é a vez deles, é simplesmente o Real Madrid, lá com o Raul, com o Seedorf. Os europeus continuam Roberto Carlos, novinho, caramba. uma sequência em 99, quando aquele Manchester United do Ferguson joga contra o Palmeiras do Filipão, e esse aí é aquele jogo do Marcos, né, em que ele sai num cruzamento ali, caçando borboleta, não pega nada, e acaba a bola sobrando no Roy Keane, que empurra pro gol vazio, depois faz tem uma 1 a 0 furada, não e tem? dá o título pros Diabos Vermelhos. E aí no ano de... Ah, não, acho que a furada é no outro Mundial, talvez. Não lembro. Não, caramba, é numa final de Libertadores. Tem uma furada do Marcos, eu não lembro agora contra quem é. 2000, o Boca Juniors consegue vencer o Real Madrid, que tava ali começando a entrar naquela era galáctica. Só que esse título mundial tem um ponto de interrogação, e aqui as coisas começam a complicar. Essa competição aí era a Copa Toyota, era a Copa Intercontinental, mas será mesmo que ela era o mundial? Bom, segundo a FIFA, na partida aqui, talvez não. A ideia da FIFA era fazer um torneio que de fato fosse mundial. Acontece que com o futebol crescendo e alguns torneios se popularizando em outras partes do mundo, a FIFA teve a ideia de transformar então a Copa Intercontinental, a Toyota Cup, num campeonato que realmente fosse mundial, e não só América do Sul contra a Europa, né? E assim surgiu no ano de 2000 a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a decisão da FIFA lá no início de fazer isso aí já gerou certa insatisfação por causa da questão do calendário. Já tinha muitos jogos, então pra você ver como essa pauta aí não é de hoje, né? Parece que hoje tá num nível assim absurdo, mas desde lá de trás já tinha preocupação nesse sentido. A primeira edição foi no ano de 2000 então, e foi justamente no Brasil. 8 times disputavam uma fase de grupos e depois o melhor de cada grupo avançava diretamente pra final. Apesar de ter ido como grande favorito, o Manchester United do Ferguson acabou chegando lá num clima de oba-oba e caiu na primeira fase, ficando em terceiro lugar no grupo, atrás do Vascão e também do Necaxa do México. Com o detalhe de que na partida entre United e Vasco, o Vasco vence por 3-1, com 2 entregadas do Gary Neville para 2 gols do Romário, né? Ele tremeu e não foi pouco, e um golaço antológico do Edmundo, com ele saindo e fazendo uma comemoração similar àquela do Cristiano Ronaldo do "Eu tô aqui", muito antes de sair se popularizar no mundo, hein? Que marra, hein? Outro grupo, o Real Madrid fez a sua parte, mas acabou empatando com o Corinthians na liderança do grupo e perdeu pelo saldo de gols. Então o Corinthians ficou em primeiro e foi enfrentar na grande final o primeiro do outro grupo, o Vasco, com o Corinthians sendo campeão, como bem sabemos, né? O problema é que antes, na Copa Intercontinental, o critério de classificação era muito simples: o campeão da Europa jogava contra o campeão da América do Sul e acabou. Só que para esse Mundial, os times que participaram estavam em critérios um pouco diferentes, e o Corinthians, por exemplo, não tinha vencido a Libertadores. Eles foram convidados para ser o representante do país sede por terem ganhado o Brasileirão em 98 e 99. E portanto, esse novo Mundial de 2000 teve 2 polêmicas. A primeira, que o campeão não tinha sido campeão continental, e o segundo problema, bem mais grave, é que o ano de 2000 tem então 2 campeões mundiais. Isso daí acho que é o maior problema mesmo. E vai acontecer algo parecido, né? Porque nesse ano aqui, de 2025, vai ter o Mundial ainda. Só que agora a FIFA vai separar, parece, né? Parece que a Copa do Mundo de Clubes vai ser contada como um Mundial. E o que acontece no final do ano vai ser Intercontinental. Vai ficar confuso, na verdade, né? No final é tudo mundial. Reconhecidos pela FIFA. O campeão desse torneio aí, a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians, e também o campeão da Copa Intercontinental, o Boca Juniors, que também aconteceu no mesmo ano. Com a FIFA organizando, então, era questão de tempo para essa nova Copa do Mundo de Clubes se tornar, digamos que o torneio oficial mundial. Porém, eles resolveram pausar a competição e depois da primeira edição, ela já ficou alguns anos sem acontecer. Enquanto isso, aquele velho Intercontinental continuava rolando. A história desse torneio é muito bagunçada, cara, e vai piorar porque os nomes vai mudar e depois vai retornar o que já não era, mas vamos... Muita várzea, né, velho? É loucura. A FIFA também gere as coisas de uma forma... A gente tá falando de começo dos anos 2000 e ainda tava dessa forma, né, nessa várzea. Mais fácil estabelecer tudo, deixar tudo, né, bonitinho, dar o nome certo que tem que dar, e é isso, pô. Vamos lá, em 2001, né, o que aconteceu? O Boca chega de novo na final e perde pro Bayern de Munique na prorrogação. Em 2002, o Real Madrid, já contando com o fenômeno, volta a assumir o protagonismo e guarda 2 no Olímpia, inclusive com um baita gol do Ronaldo num corta-luz. Isso é curioso, né, velho? Porque o Ronaldo, ele não tem Champions, mas ele tem o Mundial.
porque ele chega depois da conquista da Champions do Real. Mas ele disputa o Mundial, faz gol. É loucura. O Raul, meter corta-luz pro Ronaldo parece que é um negócio que costuma funcionar, né? Já em 2003, o Boca mais uma vez volta aos holofotes e Contra o supera o Milan. Milan do agora treinador Carleto Ancelotti nas cobranças de pênaltis. E 2004 é o ano em que a Toyota Cup finalmente se despede, beleza? Foi com pênaltis novamente, né? Dessa vez ali o Porto pós-Mourinho, que tinha Luiz Fabiano, Diego e Carlos Alberto, vencendo o Once Caldas da Colômbia nas alternadas. O ano de 2004, inclusive tem um vídeo, né, do Beach Foot aqui, que ele faz, que é muito bom, né? O ano de 2004, ele é uma verdadeira zebra. O que acontece ali é mágica. E essa final entre Once Caldas e Porto é A partir loucura. de 2005, a FIFA então resolve tomar para si a organização desse torneio, né? Em parceria ali justamente com a Conmebol, com a UEFA e com a própria Toyota, une os dois torneios, né? Que agora era o Club World Cup, que na tradução seria Copa do Mundo de Clubes, mas que a gente no Brasil se acostumou a chamar de Mundial a vida inteira. E logo em 2005 a gente já teve uma edição aí marcada por protagonismo brasileiro novamente. Era o São Paulo com o goleiro marcando na semifinal e depois operando um milagre na grande final, naquele famoso. Essa defesa é coisa linda, hein, velho. Se o Rogério Ceni fosse inglês, ele seria muito mais valorizado do que é, hein? Um goleiro que tem um número de gols que ele tem e as defesas que ele já fez na carreira é loucura, pô. O Rogério Ceni, assim, é com certeza um dos maiores goleiros do mundo, só que não é considerado como tal por muitos, porque né, jogou aqui boa parte no Brasil. E o legal, né, principalmente pelos europeus, porque se ele tivesse lá a bandeirinha da Inglaterra, meu amigo, o que o Rogério Ceni ia estar num patamar de outro mundo assim, os ingleses colocando, não tá escrito. Ia estar ele e o Pelé do lado mais um pouco. E, pô, nessa época aqui, ainda tinha essa questão da igualdade entre os times. Se eu não me engano, nesse jogo o Liverpool foi melhor que o São Paulo, tanto é que o Rogério se destacou, mas acho que foi uma partida equilibrada, né? E aqui ainda tinha essa questão de disputa entre os dois. Em 2006 o Inter ganha, só que sendo a zebra, e aí em diante é os brasileiros barra sul-americanos sendo zebra contra os europeus, e acho que só o Corinthians em 12 ganha. Eu acho que antes disso, e né, nesse meio tempo aqui, depois que o Inter ganha, eu acho que depois é só o Corinthians. Famoso chute do Gerrard, ajudando o tricolor paulista a despachar o Liverpool, que tinha feito milagre em Istambul, num jogo que possivelmente é um dos mais memoráveis de toda a história do Mundial, muito por conta dessa defesa impossível do Rogério Ceni. Em 2006 a gente tem mais um brilho de time brasileiro, com o detalhe de que antes de chegar na final, o Internacional passou pelo Al-Ahly nas semis, naquele famoso jogo em que o Alexandre Pato, jovenzinho, grande promessa, faz meio que umas embaixadinhas de ombro, né? Já vai fazer 20 anos dessa brincadeira. Caramba. É mole? E depois o E um pouco depois teve o Foquinha, né, no Cruzeiro. Acho que é. Inter consegue aquela vitória emblemática e histórica pra cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Deco, com aquele gol maravilhoso. Moleque, nesse jogo aqui eu fiquei muito bravo. Eu tinha 7 anos, por aí. E eu gostava muito do Ronaldinho. E eu tava torcendo pro Barça. E aí quando faz esse gol, eu lembro que eu fiquei, mano, muito bravo, muito triste. E memorável do Adriano Gabiru. Em 2007, esse domínio brasileiro nesses últimos anos ali acabou, mas foi realmente um brasileiro eleito o melhor do torneio, o Kaká. Foi no ano em que o Milan tratorou o Boca Juniors numa final quente, garantindo um 4-2, poucos dias depois do Kaká ter sido coroado o melhor do mundo. E aí depois daí foi-se, né? Teve o Corinthians como um azarão e de resto só deu europeu. E mais um título mundial pra galeria do time rossoneiro. E essa aí, se vocês lembrarem lá de trás, não deixa de ser uma revanche do Milan pra cima do Boca, que anteriormente tinha perdido, né? Em 2008 e 2009 também deu europeus, né? Com o Manchester United vencendo a LDU por 1-0 e depois o Barcelona passando pelo Estudiantes. Jogo, inclusive, bem apertado, hein? No finalzinho que o Barça consegue vencer, o Estudiantes teve chance de sair na frente, né? De ficar na frente do placar também. Foi um joguinho bem enjoado. O Barcelona sofreu. Por 2-1 de virada com o gol do Messi. E aí em 2010 tem mais um mundial emblemático pro Brasil, mas pelos motivos errados, né? Isso porque a Inter de Milão chega na final e mete Contra 3-0 em cima do Mazembe. É, exatamente. Foi esse aí o ano daquela pipocada monstra do Inter de Porto Alegre, né? Que teve aquele goleiro do Mazembe dançando, vocês lembram? Essa daí é lendária. Essa daí, na época...
Ai, muito boa essa dancinha dele. Que lá foi muito épico. E também, assim, foi um crime porque nos impediu de ter literalmente um confronto internacional. É. Internacional contra internacional. E se a gente passou rápido por esses últimos campeões, é porque nesse momento da história aqui, tava virando meio que protocolar pro time europeu chegar lá e ser campeão. E essa é a deixa pra gente puxar o ano de 2011, que ficou marcado, claro, pela frase do Léo. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. O E aí a gente viu que era tudo isso. Nossa. Era só o Léo ter ficado quietinho, velho. Esse time do Barcelona, eu não lembro se foi uma semana antes, ele meteu uma goleada no Real Madrid do CR7 do Mourinho. Loucura. Esse Barcelona aí tava na melhor fase, velho. resultado, a gente sabe, o Santos de Neymar perdeu de 4-0 no Barcelona foi duro esse jogo. de Pepe Guardiola. Era um Santos que era muito bom e tinha Ganso e Neymar, e mesmo assim o Barça passeou, ganhou fácil, atropelou, que mostrava ali que tava começando a ter um desnível grande, né? Entre o futebol brasileiro e o dos europeus. Esse jogo mostra muito bem que nessa época aqui, o desnível era maior do que atualmente. Pode acreditar. Esse jogo aqui contra o Barça mostrou isso, cara. Parecia que eles estavam jogando outro esporte. E o time do Santos era um time qualificado, tinham bons jogadores. Só que além da diferença de jogadores, a diferença também tática e técnica era, nossa, abissal. E isso com Neymar e Ganso, né? Mas, nossa, aqui nessa época existia uma diferença muito grande, principalmente desse Barça, que é um dos maiores times de todos os tempos. Tem esse detalhe também, é um Barcelona assim, fantástico. Só que aí vem o ano de 2012, o ano mágico pro torcedor corintiano, né? Finalmente Fez o Corinthians história. ganha a Libertadores, vai jogar o Mundial pra encerrar de vez essa piadinha de que tinha Mundial, mas sem Libertadores, né? Que o Mundial não era merecido, aquela coisa toda. E no jogo contra o Chelsea, o Cássio fecha a meta, o time do Tite acha o seu golzinho com o Paulo Guerreiro e traz então o título do Mundial de volta pra América. Se lá nos primórdios da Copa Intercontinental e até mais recentemente ali, perto da virada do século, os times brasileiros e sul-americanos competiam tranquilamente com os europeus e muitas vezes eram até melhores e superiores, a partir daqui a gente passaria por um período muito complicado, onde começou a ter um abismo entre os continentes e os europeus passaram a ganhar todos os anos. Em 2013, o Atlético Mineiro do Ronaldinho caiu na Mais uma vergonha, né? Raja Casablanca, que por sua vez não se ajudou na final, né? E perdeu pro Bayern de Munique, que não fez muito esforço para ganhar de 2-0. Em 2014, o Real campeão de La Décima bateu o San Lourenço sem suar muito, 2-0. Em 2015, o Barça do trio MSN pegou o River, agora com o Neymar do lado certo, digamos assim, né? E meteu 3-0. Tava ficando um pouquinho já sem graça. Se antes essa disputa era pra determinar quem que era o melhor time do mundo, a partir desse momento ali tava ficando claro que o melhor time do mundo era o campeão da Champions. E que a partida do Mundial era só meio que ali pra cumprir tabela. No ano de 2016, o Real torna a dar as caras na competição, mas precisou da prorrogação para ganhar do valente Kashima Antlers, que chegou a estar na frente no placar no tempo normal, mas é aquela coisa, né? O Real Madrid ativou o modo sério, o Cristiano meteu um hat-trick e acabou. Em 2017 retorna um Brasil. Esse aqui foi, caramba, o Grêmio foi valente, não chutou no gol, mas conseguiu levar até o finalzinho e aí o Cristiano Ronaldo faz um gol de falta. Brasileiro pra grande final. Uma falta polêmica, eu acho que nem foi falta. O Grêmio era campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho agora no comando, o Luan tava voando, eles pegaram o Real Madrid, que tava a pleno vapor naquela fase, ganhando todas as Champions e tal, e foi nesse momento em que o Renato chegou até a dizer que tinha jogado mais que o Cristiano. É muito fácil pra vocês que não me viram jogar elogiar o Cristiano Ronaldo. Mas o Renato não sendo Renato. pôde jogar, né? Ele era técnico, quem jogou foi o próprio Robonaldo, que meteu um gol de falta e matou o jogo ali. O Grêmio lutou, tá? Foi valente, foi guerreiro, mas é aquela coisa, o Grêmio entregando tudo de si e o Real Madrid mais num ritmo tranquilo. Em 2018, o Real torna a bater campeão, metendo 4-1 no Al Ain. Em 2019, o Flamengo de Jorge Jesus reedita o confronto de 81 contra o Liverpool e até consegue levar o jogo para prorrogação, mas acaba perdendo diante do trio Salah, Firmino e Mané. Aqui, a diferença entre sul-americanos e europeus começou a dar uma diminuída. Eu sei que o pessoal fala, os europeus não ligam tanto e tal, mas antes, mesmo com essa desculpa do pessoal de eles não ligavam, a diferença estava abissal. A partir daqui, começou a ter jogos mais parelhos. Os times brasileiros, eles começaram a crescer, o Flamengo, tanto é que ele, em 2019 fez um ano belíssimo, começou a se tornar, né, um dos grandes aqui do futebol brasileiro da atualidade,
né, com toda essa soberania financeira. E a partir daqui a gente teve, por exemplo, o Palmeiras também incomodando. Também tivemos eliminações, é verdade, do Palmeiras e do próprio Flamengo pro Al Hilal e do Palmeiras pro Al Ahly. Mas, quando jogou contra europeus, começou a ter menos... Eles sobraram menos. Ganharam, mas sobraram menos. Naquele... Né, um pouco antes daqui, ali depois do Santos, os europeus já sobravam mais, tirando o Chelsea. E depois da vitória em 81, o Flamengo perdeu para os Reds, então essa aí com certeza foi mais uma revanche da história dos mundiais. Em 2020 foi o ano da pandemia, né, do coronavírus, e a gente acabou tendo o Mundial sendo jogado só no comecinho de 2021, quando o representante sul-americano Palmeiras perdeu pro Tigres nas semis, e aí o Bayern de Munique do Hansi Flick bateu o time mexicano na final por 1-0 gol do Pavard. Foi um jogo muito parelho esse Tigres e Bayern, cara. Acho que teve um gol do Tigres anulado ou mal anulado, teve alguma coisa assim. Foi um jogo bem polêmico e o Tigres deu trabalho pro Bayern. Aqui já começava a se estreitar um pouco mais. O Tigres que é um time também que tem muito investimento, então aqui já dava pra ver que o nível é diferente, os europeus estão acima, mas como o futebol hoje em dia tá muito físico, se iguala um pouco. Mundial de 2021, jogado no comecinho de 2022, o Palmeiras, campeão da Libertadores, mais uma vez chegou na final, quando até tentou se livrar da maldição, daquela piadinha, né, de que não tem Mundial e tal, mas encontrou nos pés do Havertz de... Acho que agora eu lembrei, o Palmeiras ele perde a disputa de terceiro lugar, né, contra o Al Ahly, acho que é isso, no Mundial passado. E aí esse jogo foi muito parelho, esse jogo aí foi muito, cara. Eu acho que o Palmeiras foi um dos brasileiros que mais chegou perto atualmente de ganhar o Mundial, porque esse jogo foi muito parelho, e aí o Luan acaba cometendo pênalti e o Chelsea faz o gol ali na prorrogação, é loucura. Pênalti, um banho de água fria. No começo de 2023, o Flamengo disputou o Mundial, mas caiu pro Al Hilal de Ramon Dias nas semis, e aí o Real Madrid foi campeão, metendo um 5-3 na final. Então, e nem era esse Al Hilal todo, né? Com 2 do Vini Júnior. Não tinha todo esse investimento ainda. Ainda em 2023, teve mais um Mundial, agora em dezembro. Era um bom time, era um time que já, né, lá na Arábia é um time grande, mas não tinha esse investimento que tem hoje, que, né, depois que o fundo árabe veio, o bagulho ficou maluco. Pra finalmente ajeitar o calendário que tinha ficado um pouquinho bagunçado ali depois da pandemia, o Fluminense de Fernando Diniz consegue colocar o Manchester City do Pep Guardiola na roda. Depois tomou 4 e aí não deu nem pro cheiro. Inclusive nesse jogo aí, o Fábio na época quebrou o recorde de jogador mais velho a estar disputando o Mundial de Clubes, tá? Com 43 anos e depois jogaria de novo em 2025. Aí a gente chega na edição 2024 do torneio pra FIFA fazer ali um negócio que eu considero assim, cara, que não tem cabimento, né? Basicamente, o novo Mundial de Clubes, que a gente passou a chamar no Brasil de Super Mundial, ia ser chamado de Copa do Mundo de Clubes, portanto o nome não poderia ser usado 2 vezes para 2 competições. E esse Mundial curtinho que a gente conhecia, né, que era a Copa Intercontinental e se transformou no Mundial, agora a partir de 2024 voltou a ser chamado de Copa Intercontinental. E aí nessa edição então, o Botafogo, que tinha acabado de vencer a Libertadores, tomou uma lapada de 3-0 pro Pachuca. Mas aqui foram desleais com o Botafogo, cara. Foi complicado. O Botafogo jogou num dia e 2... Já viajou, né? Um dia depois viajou e 2 dias ou 3 dias depois já tava jogando. Foi loucura. Realmente o Botafogo... Inclusive poupou os jogadores porque o time tava muito cansado. E aí não reclamam, né? Porque na Copa do Mundo de Clubes agora estão falando, não, pô, os europeus estão em fim de temporada e tal. O Botafogo em fim de temporada ferrado, tinha acabado. Os europeus tiveram um tempinho pra descansar, tá? Pra jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo não teve. Ele tomou a porrada aí do Pachuca, beleza? Mas, porra, teve que poupar jogadores e foi com o time totalmente cansado. E foi pra final e também tomou 3-0, foi do Real Madrid, né, com gols de Vini, Mbappé e Rodrigo. E juntando tudo, o Real Madrid tem simplesmente 9 títulos mundiais, contando todos os formatos, né? É disparado o maior campeão do torneio e lá no começo ele tinha ficado um pouquinho sumido aqui do vídeo, mas depois que apareceu também, né, amigo? Mas nesse ano de 2025, no primeiro Super Mundial, a gente viu os brasileiros conseguindo resultados históricos contra grandes europeus. O Flu fazendo bonito, indo até as semis. E na final, entre o melhor time do mundo, que era o PSG na época, né? E o campeão da Copa. O Fluminense fez muito bonito. Me surpreendeu muito. Eu, sinceramente, não acreditava no Fluminense indo bem nesse Mundial. Eu achava que era o time mais fraco e, de certa forma, é o time que tinha menos poder financeiro. Mas em campo mostrou totalmente diferente. Foi muito bem. E chegou muito bem aí
né? O Fluminense foram guerreiros. Conference, o Chelsea deu o time comandado. Isso daqui foi uma loucura. O que aconteceu aqui não dá pra explicar. Isso daqui mostra que se um sul-americano tivesse chegado na final, né, seja o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, que ganhou do PSG inclusive, o Fluminense, cara, tinha uma chance, tá ligado? Tinha. Esse Chelsea a gente viu, ganhou realmente do Palmeiras e ganhou do Fluminense, perdeu pro Flamengo lá na fase de grupos. Mas a gente viu que não era um time nada demais. Beleza, ganhou, jogou melhor que o PSG, se impôs, mas não era um time nada demais. Então, eles ganharam de 3-0 do PSG. Um time brasileiro inspirado faria aí pelo menos 1-0 no PSG, tá ligado? Se fecharia, faria 1-0. Então tinha chance. A probabilidade maior era do PSG ganhar, até mesmo contra o Chelsea. Mas o Chelsea sendo campeão mostrou que tinha chance. Eles foram campeões da conferência. Ficaram, se eu não me engano, em quarto na Premier League. O time do Chelsea é um time bem okzinho, tipo, né? Nada demais. Então tinha chance, né? Então bom pros rivais que não viram. Imagina, você aí, corintiano, vendo o Palmeiras na final. Você, vascaíno, vendo o Flamengo numa final, podendo ganhar, né? Então seria complicado. Dado por Enzo Maresca, com o brilho do Palmer e do João Pedro, o que eu acho que de certa maneira engrandece esse Super Mundial, porque se o PSG ganha esse torneio, teria sido basicamente só uma confirmação daquilo que a gente já viu na Champions. Como serão as coisas a partir daqui? O tempo dirá, porque a FIFA criou o novo Super Mundial, mas não vai deixar de fazer a Copa Intercontinental todo ano. Agora, se a Copa Intercontinental antes tinha peso de Mundial, agora ela vai continuar tendo peso de Mundial? Ou agora quem é campeão mundial é só o campeão do Super Mundial? E quem é campeão da Copa Intercontinental é só campeão intercontinental? Por exemplo, se em 2025 o Palmeiras ganha a Libertadores e ganha o Intercontinental, vai ser considerado campeão mundial? É uma situação impossível de resolver, porque as duas respostas são absurdas. Se não for mais considerado campeão mundial, é bizarro. Vai apagar a história, né? Não tem sentido, vai apagar a história. Porque esse torneio, a Copa Intercontinental, foi assim durante anos e anos e anos. Quem ganhava era campeão mundial e agora só porque existe outro torneio maior, ele não vale mais nada? E se for considerado campeão mundial, talvez seja pior ainda, porque daí tu vai igualar a Copa Intercontinental, com todo respeito, ao Super Mundial de Clubes, que é muito maior e muito mais disputado. Mas calma aí, aqui tem um ponto. A Copa do Mundo, antigamente ela era bem mais curta, tá? Ela não tinha todos esses jogos que tem hoje. Então tem esse ponto. Eu acho muito mais justo você considerar o Mundial antigo como Mundial do que não considerar. Porque tem esse ponto que ele tá falando realmente, são menos jogos, tinham menos times, beleza. Só que a Copa do Mundo também tinha bem menos times, né? Não era entre todos os continentes no começo, e é considerada. Simplesmente não dá. Então olha a confusão de nomes e de peso histórico. Mas realmente vai ficar bem confuso, mas eu acredito que o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes e o Intercontinental, os dois têm que ser considerados como Mundial. Porque a Copa do Mundo de Seleções, lá atrás, se você pegar na história, ela também tinha bem menos jogos. E mesmo assim, o peso dela continuou sendo como uma Copa do Mundo, né? Se eu não me engano, antigamente era só a América do Sul e a Europa que disputavam a Copa do Mundo. Assim como aconteceu aqui, né, antigamente no Intercontinental. Então, cara, não dá pra negar a história. Naquela época, era considerado mundial e tem que continuar sendo considerado, tá ligado? Tinha um formato diferente, acho que é isso. Que a FIFA criou, né? E pra mim, isso aí seria resolvido de forma muito fácil. Agora que tem o Super Mundial, não tem mais necessidade de ter a Copa Intercontinental. Acaba com isso aí, cara. O tempo dirá como é que vai ficar o peso de cada coisa, né? Agora... Porque aí não vai ter muito sentido ter essa, né? Não vai ter muito sentido. É que eles querem manter a Copa Intercontinental pra ser todo ano e o Mundial de 4 ou até em 2 anos. Mas uma coisa é fato, eu acho. A Copa do Mundo de Clubes, ela vingou, as pessoas gostaram, alguns times europeus já estão também, né, o próprio Real Madrid acho que queria de 2 em 2 anos, alguma coisa assim. Então, porque viu que entrou muito dinheiro e outros times vão querer participar, europeus e de fora também, né? Então, cara, é uma competição que vem pra ficar. Parecia no começo uma competição que você jogava no videogame, né, que você colocava vários times aleatórios ali do mundo. E no final acabou virando realidade muito legal, que, né, o Carequinha aí teve essa ideia. E é uma ideia boa, é uma ideia legal, divertiu. Eu acho que de 4 em 4 anos talvez seja melhor, mas de 2 em 2 também não vai perder lá o seu brilho. Todo ano ficaria zoado, tem que ser pelo menos, né, de 2 em 2, pelo menos.
o ideal mesmo seria de 4 em 4, que nem a Copa. Mas de 2 em 2 também não vou reclamar, não. Fato é que a Copa do Mundo de Clubes chegou pra ficar. Agora, eu queria deixar claro que eu chamei basicamente toda a competição, desde os seus primórdios até agora, pelos nomes que elas foram tendo, mas também chamei de Mundial, tudo de Mundial, né? Porque de certa maneira, se tu puxar um fio, é tudo a mesma coisa. Mas a gente sabe que a grande polêmica dos Mundiais de Clubes no Brasil é sobre a Copa Rio de 51, que o Palmeiras foi campeão. Aquilo lá tinha peso de Mundial ou não? O Palmeiras ganhou o Mundial ou não ganhou? A gente fez um vídeo investigativo depois, aqui, contando toda a história, em que no final eu dou a minha conclusão pessoal. Então se você gosta de fazer piadinha com o Palmeiras, ou se de repente você é palmeirense, vale a pena assistir o vídeo, tá aparecendo por aqui. Vou dar uma olhada pra acompanhar essa história e tirar suas próprias conclusões. Bom, é isso daí. Baita vídeo. Deixe aí no comentário sua opinião sobre essa questão também. A Copa do Mundo de Clubes e o Intercontinental. Eles vão ser os dois mundiais? Ou o Intercontinental só vai ser Intercontinental e a Copa do Mundo de Clubes aí sim vai ser Mundial? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!